Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Bom Diálogo. Hoje nós vamos conversar com o missionário Homero Chagas, que é coordenador do Sem Fronteiras e também dos correspondentes locais, ambos ministérios da Portas Abertas no Brasil. Ele vai falar com a gente sobre como tem atuado a Portas Abertas no Brasil e também sobre as dificuldades de se levar a palavra de Deus para pessoas que servem ao Senhor em países perseguidos. Olá, Homero, tudo bem? Tudo jóia. Para mim é um prazer conversar com você e falar um pouquinho sobre uma paixão minha, que é a Igreja Perseguida. Queria que você começasse falando para a gente como tem atuado a Portas Abertas no Brasil. Certo. Bom, a Portas Abertas no Brasil, ela atua basicamente em duas frentes. Primeiro, a conscientização da igreja brasileira sobre a necessidade de se engajar, de se envolver, de se relacionar com a igreja perseguida. A maior parte dos cristãos brasileiros não sabe nada sobre as necessidades, sobre a causa dos cristãos perseguidos. Só 0,04% da igreja brasileira conhece que há pessoas que pagam alto preço por sua fé, por amor a Jesus. Enquanto a gente tem liberdade aqui para louvar, para cantar, para orar, para ler nossa Bíblia, existem milhões de cristãos, para ser mais exato, cerca de 100 milhões deles, que sofrem perseguição todos os dias. Então nós, como Portas Abertas Brasil, temos o papel de conscientizar a igreja brasileira sobre essa realidade dos cristãos perseguidos. Essa é uma frente. A outra é levantar recursos para os projetos de campo, porque desde nossa fundação, lá em 1955, com o irmão André, o famoso contrabandista de Deus, que ia com um fusquinha azul levar bíblias lá para a Cortina de Ferro, desde a nossa fundação nós atuamos socorrendo esses cristãos perseguidos, com projetos de ajuda socioeconômica, com projetos de desenvolvimento social, com distribuição de materiais, o que a gente costuma falar, o contrabando de bíblias, com projetos de ações institucionais, por exemplo, para libertar cristãos que estão presos. Enfim, diversos projetos de ajuda emergencial em casos onde você é cristão perseguido e sofreu, por exemplo, com uma inundação, igual aconteceu no Paquistão. Então, nós vamos e socorremos esses irmãos. Então, esses projetos eles são desenvolvidos pela Portas Abertas Internacional e financiados por bases como a do Brasil. Existem 21 bases como as do Brasil ao redor do mundo, em lugares onde a igreja é livre. E além de conscientizar a igreja livre desses países, nós levantamos recursos para os projetos que desenvolvemos no campo. Então, basicamente, a Portas Abertas ela trabalha dessa maneira. Para divulgar a igreja perseguida no Brasil, existem diversos meios. O Underground, que é o Ministério de Jovens, o Mulheres do Caminho, que é o Ministério de Mulheres. Nós temos o Sem Fronteiras, que é o Ministério de Viagens, que leva os parceiros para conhecer o cristão perseguido, estar lá com ele. Temos os correspondentes locais, que representam a Portas Abertas na igreja local em suas regiões. Temos o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, é o nosso maior evento. No ano de 2012, 5.500 igrejas participaram do DIP por todo o Brasil. Então, o DIP é uma frente que a gente tem para esse trabalho de conscientização. Então, a gente tem vários meios para engajar a igreja brasileira. E como a Portas Abertas atua na preparação dessas pessoas que querem trabalhar com a igreja perseguida no Brasil? Certo. Bom, essa é uma pergunta boa. A Portas Abertas ela não envia missionários, então a gente já começa por aí. Então nós sempre trabalhamos com cristãos locais. Se a gente atua, por exemplo, no Iraque, os nossos colaboradores locais, a equipe que vai desenvolver os projetos, ela é composta por iraquianos, cristãos perseguidos iraquianos. Então, os nossos projetos sempre são realizados por cristãos locais, seja em Cuba, seja lá na Coreia do Norte, seja na China, não importa onde for, por mais perseguido que for esse país, a Portas Abertas tem por princípio sempre trabalhar com cristãos locais. A gente não envia missionários. O que nós temos é uma equipe, no caso do Brasil, que divulga a causa dos cristãos perseguidos, que são os correspondentes locais, e eles recebem um treinamento e eles passam por todo um processo de seleção para que eles possam, então, divulgar, em nome da Portas Abertas, a causa dos cristãos perseguidos no Brasil. Os poucos estrangeiros que nós temos no campo, que pertencem à organização Portas Abertas Internacional, que de alguma maneira coordena os projetos que são realizados no campo, eles ficam no país e saem do país, sempre por viagens assim, de curto prazo, porque o nosso foco é sempre trabalhar com cristãos locais. Então a nossa ideia é fortalecer a igreja local para que ela faça o trabalho de evangelização,
para que ela faça o trabalho de discipulado, para que ela faça os treinamentos, a distribuição de materiais, o que for, sempre os cristãos locais. Então, a ideia é focar sempre em ajudar, em fortalecer aquele irmão que está lá naquele contexto, para ele não sair, para que ele possa ser sal e luz naquele lugar. Então, o nosso trabalho é um trabalho de ajuda à igreja, não necessariamente de enviar um missionário para desenvolver um trabalho lá. Então, não tem esse treinamento que outras organizações teriam, de capacitar um obreiro para mandar para o campo fazer nesse caso, não tem. O mais perto disso são os correspondentes locais que atuam no Brasil para divulgar a causa e os viajantes do Sem Fronteiras, que é o ministério que eu coordeno. Eles fazem viagens de curto prazo, participam desses projetos que são feitos no campo, mas para mostrar para a igreja que sofre perseguição nesses lugares que os cristãos aqui do Brasil se importam com eles. Então, eles participam de distribuição de materiais, dos treinamentos, de projetos de entrega de ajuda socioeconômica, mas sempre viagens de curto prazo, só para que a igreja saiba que, olha, tem alguém lá no Brasil que se importa comigo. E você citou aí a questão da distribuição dos materiais. Eu queria que você falasse agora sobre esses desafios de fazer com que a palavra de Deus chegue nas mãos dessas pessoas que vivem, né, e que moram nesses locais onde a igreja é perseguida. Bom, os desafios são enormes, né? Desde o início da Portas Abertas, nós temos feito isso, que é distribuir materiais ou de uma maneira mais apropriada, fazer o contrabando de Bíblias e livros cristãos, porque na maioria desses países esse tipo de material é proibido. É sempre difícil. Desde o início, nós temos buscado orientação de Deus e sabedoria, e o Senhor tem nos dado ideias, muitas vezes criativas, para que esses materiais possam chegar nas mãos dos cristãos. O tipo de distribuição vai variar de acordo com o país. Existem países, por exemplo, na América Latina e na Ásia, onde os viajantes do Sem Fronteiras, que é o ministério que eu coordeno, eles fazem uma viagem turística e eles chegam nesses países, ao invés de com a mala cheia de roupa, com a mala cheia de Bíblia. E aí é o momento em que a gente costuma fazer a famosa oração do contrabandista. A gente está lá na fila do aeroporto, prestes a ser revistado, e a gente ora, Senhor, o Senhor fizeste os cegos enxergarem, faz agora esses que vêm ficarem cegos. E eu posso dizer, nesses 5 anos de Portas Abertas, que apenas em 3 ocasiões, mais de 100 viajantes que eu já mandei, apenas em 3 ocasiões nós fomos descobertos e tivemos materiais retidos. Então, assim, Deus tem nos abençoado nesse modelo de viagem, que é o modelo de envio como se você fosse um turista com os materiais. Existem diversos tipos. Por exemplo, na China, um dos nossos maiores contrabandos de toda a nossa história foi o Projeto Pérola, em que em uma noite a gente contrabandeou 1 milhão de Bíblias para a China. É um projeto histórico, a revista Times, ela afirmou que foi o maior empreendimento missionário de toda a história cristã. Então, em uma noite, nós contrabandeamos 1 milhão de Bíblias, né? Se você quiser conhecer essa história, leia o livro Noite de 1 Milhão de Milagres, do Paul Stabrooks. Tem no site da Portas Abertas para você adquirir. Conta a história desse contrabando. Então, tem toda uma estratégia, uma logística com barcos que foram para a China ilegalmente, e nós conseguimos contrabandear toda essa quantidade em uma noite. Existem diversos tipos de contrabando, pelo deserto, no caso do Oriente Médio. Você, pelo deserto, enterra os materiais num lugar e os cristãos eles vão lá retirar. Então, a gente tem vários tipos. Alguns eu não posso falar, porque divulgar seria suicídio para muitos dos nossos queridos colaboradores, tanto locais quanto membros da Portas Abertas. Mas Deus tem nos dado estratégias e meios criativos para fazer isso. E, no caso, hoje em dia, quais são os países que fazem parte dessa lista de não alcançados, mas que também sofrem com a perseguição religiosa? Bom, todos os anos a Portas Abertas publica a classificação de países por perseguição. Ela é usada, inclusive, por meios seculares. É uma lista com os 50 piores países, os países que mais perseguem os cristãos. A Portas Abertas ela atua em praticamente todos esses países da lista e, infelizmente, boa parte desses países eles são países predominantemente muçulmanos e eles se encontram num trecho que é conhecido por Janela 1040, mas no que diz respeito ao norte da África, Oriente Médio e um trecho da Ásia Central. São os países que mais perseguem os cristãos. Eles estão toda essa região, Ásia Central, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Oriente Médio, Iraque, Irã, Iêmen, o norte da África, Líbia. Esses países são os que mais perseguem aos cristãos. Dos 50 países, 37 são países predominantemente islâmicos. Então, é uma realidade para os cristãos que vivem nesses países muito dura, porque
o islamismo desses países, ele é, na maior parte, moderado e extremista. E os cristãos são torturados, eles são mortos. Nos países que tem Sharia, que é a lei islâmica, eles são presos. Então, a gente tem milhares de cristãos presos nesses países. E, evidentemente, todo o nosso trabalho nesses lugares é muito secreto e é um trabalho muito perigoso mesmo. Assim, frequentemente a gente tem colaboradores locais, e como eu disse para vocês, são cristãos locais que são presos, ou que alguns até mortos, porque fazem o trabalho que fazem. Agora imagina, se já é difícil para eles, imagina para um missionário estrangeiro. Por isso que a gente trabalha com a igreja local. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Missão, no nosso quadro Bom Diálogo. Bom, eu queria agradecer, primeiro a você, ao programa, e deixar um desafio. A igreja perseguida precisa da sua ajuda, precisa da sua oração, precisa que você se importe com ela. Diz a palavra do Senhor que quando um membro do corpo sofre, os outros sofrem com ele. Por isso, ore pela igreja perseguida, sofra com ela, se alegre com ela, porque o texto também diz que quando um membro do corpo se alegra, os outros se alegram com ele. Então a igreja perseguida quer partilhar dos sofrimentos e das alegrias com você, só que você precisa conhecer ela. Acesse o site da missão, se quiser se tornar um voluntário, se quiser participar dos nossos ministérios, fazer uma viagem, nosso papel é servir você para servir a igreja perseguida. Que Deus abençoe sua vida e a sua vida. Muito obrigada. E você ouviu o recado aí? Quer participar, quer fazer parte desse ministério, viajar e ter essa experiência de conhecer povos não alcançados e a igreja perseguida? Entre no site da Portas Abertas, que está passando aí, e também não deixe de assistir o nosso programa Vida e Missão, o nosso canal no YouTube. Você também confere o endereço aqui embaixo. Que Deus te abençoe e até a próxima.